teremos, tá bom? Depois a gente tem no dia 4, normal, e depois naquela semana de 10 a 14 tem o projeto Euler, do PET, que eles usam a hora da matemática, e aí a gente vai encerrar, tá bom? Por esse ano também já é praticamente o último. Então só a semana que vem que não tem, e aí depois as 2 outras semanas teremos normalmente, ok? Tá. O que eu queria falar para vocês hoje? Do truque das 21 cartas. Vocês conhecem ou não? Assim, falando assim. Falando assim, ninguém. É que a gente fez. Então, vocês não querem chegar aqui mais pertinho? Vou ter que fazer uma mágica para vocês. E a brincadeira é a seguinte, ó. Eu vou escolher 21 cartas quaisquer, tá bom? Só para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não peguei o Coringa porque eu não gosto do Coringa. Não tem problema nenhum, tá? Então, ó, são 21 cartas, tá? E, bom, vou embaralhar aqui. Quem que vai ser a minha vítima? Eu aqui. Pedro. Pedro quer ser minha vítima. Então, ó, você vai escolher uma carta, memoriza qual é a carta, mostra para os seus amigos. Se quiser mostrar para mim também pode mostrar. Tudo bem? Já viu a carta? Quer embaralhar? Pode embaralhar. Beleza? Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir essas cartas aqui em 3 montes. E aí você vai me dizer em qual monte está a carta. Que depois eu vou adivinhar qual é a carta que você escolheu. Tá certo? Beleza? Então presta atenção. Vocês viram também? Presta atenção para não esquecer o monte que está a carta, hein? Aqui, então a gente faz assim, quando a pessoa escolhe um monte, eu vou juntar e vou colocar um monte escolhido no meio dos outros 2, tá? Junta aqui, pego o outro monte, faço de novo. Só na 15ª vez eu consigo descobrir qual é a carta que você escolheu, tá bom? Super rápido o truque, não tem segredo. Olha aí, querendo fugir. Ó, um monte. Esse aqui de novo. Ok, então. Um monte escolhido. Vocês veem que eu tenho uma habilidade manual impressionante, né? Um monte escolhido. Um monte escolhido vai para o meio. Só espero não ter misturado as cartas. A última vez, Pedro. Então, se tudo correu bem, se eu não misturei nenhuma coisa, não é essa, não é essa, não é essa, é essa aqui. Essa aí mesmo, essa aí mesmo. Ok? Alguém conhece esse truque ou não? Já conhecia? Não? Parecido. Ah, qual que você... Só que é de 4 montes, assim, cada monte tem 4 cartas. Ah, tá, não. Esse eu não conheço. Eu acho que a lógica do negócio é mais ou menos a mesma. Então, eu não sei, eu não tive tempo de fechar ainda o estudo com mais montes, ou vou deixar de curiosidade para vocês. Alguém mais quer me desafiar? Tá valendo, tá valendo. Quer ou não? Quer, Igor? Então vai. Escolhe uma carta, a gente tem tempo mesmo, dá para fazer até... Beleza? Escolheu? Mostra para os seus amigos. Tudo bem? Tudo bem. Então toma, mistura aí.
sistema dinâmico isso. Vou entender. Então vamos lá, vem, me diz aí o monte. Vai perder a porcaria da carta, que aí depois, né? Esse aqui, então vamos lá, para a habilidade manual. Guarda esse. Guarda esse. Pode misturar as cartas. Então o monte escolhido vai para o meio. Certo? Mais uma vez. Aqui. Não é a mesma carta dele não, né? Não. É bom. Existia essa possibilidade. Também não. Ué, podia acontecer, né? Só, então, monte escolhido no meio. Bom, mais uma, a última vez. Vocês veem que o mágico tem uma habilidade. Eu acho que foi o 5 de copa, mas vamos confirmar. É isso mesmo? Então, não é essa, não é essa, não é essa, é o 5 de copa. Tudo bem? Que foda, mano, na moral. Então vamos lá, vamos explicar para vocês por que é que funciona. E assim, isso aqui uma vez, há muito tempo atrás, quando existia ainda a universidade aberta, o pessoal vinha aqui, venha nos conhecer, porque esse ano teve novo. Mas antigamente era assim, a gente ficava, parava no instituto, aí vinha as escolas aqui visitar, e veio uma professora da letras e perguntou para mim, ó, fizeram esse truque comigo, por que é que funciona? Eu falei, não sei, vamos... E um dia eu parei para pensar, quer dizer, explicações tem várias, e assim, qual que é o objetivo? Esse objetivo, a gente fez, o ano passado a gente trabalhou umas coisas do PIBID com a molecada na escola, é tentar explicar isso de uma maneira bem simples, né? E aí depois você começa, né, como todo matemático curioso, você começa a fazer perguntas, por que é que funciona, o que é que não funciona, tá bom? Então, qual é a estratégia? Então, ó, só a numeração das cartas que a gente está considerando é assim, ó, 1, 2, 3, 4. Essas é 1, 2, 3 é a carta que está em cima do baralho, tá certo? Que eu estou enxergando, tá? Depois a 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até a 21, tá certo? Essa é a numeração que eu estou usando. Então, o que é que explica esse negócio aí, ó? Eu vou construir uma função, que vai do conjunto de 1 até 21 nele mesmo, e essa função é assim, imagina que a carta que você escolheu ocupe a posição X. Qual é a posição que ela vai ocupar na hora que eu coloco e recolho daquele jeito que eu falei? O monte escolhido eu coloco sempre no meio, tá? Então a carta que você escolheu vai estar numa posição de 1 até a 21, a hora que eu coloco na mesa e recolho, qual a posição que ela ocupa, tá? E essa função faz isso, ó. A carta 1, 2 e 3 vai para a posição 8, tá certo? Se vocês lembrarem bem, essas cartas são as cartas que eu enxergo. Então, por exemplo, se você escolheu a carta 1, eu vou colocar 7 cartas em cima, esse monte vai no meio, então ela ocupa a posição 8, tá? Então, a 1, 2 e a 3 vai ocupar a posição 8, 4, 5, 6 vai ocupar a posição 9, e assim sucessivamente, tá? A 10, essa aqui, blá, blá. Bom, o que eu faço? Isso era que eu coloquei no monte, eu faço isso, precisei fazer 3 vezes. Então, o que eu estou fazendo? Composição de função, f de f, tá certo? O que acontece com f2, ó? F2 manda 1, 2, 3 para a posição 10, blá, blá, blá. E milagrosamente, o que a F3 faz? Manda qualquer carta, não importa a posição que ela ocupava lá no começo, qualquer carta ela vai para a posição 11. Tá certo? Então o que aconteceu? A hora que você me diz, tá nesse monte aqui, é só eu pegar a quarta carta do monte, né? Que são 7 antes, eu teria que juntar tudo e contar a carta número 11. É só pegar o monte que você escolheu e observar a quarta carta, tá? Então, olha, não importa aonde eu comecei, eu vou sempre para a posição 11, tá certo? E se vocês prestarem atenção, ó, os meninos que gostam do sistema dinâmico, o 11 é um ponto fixo, né? O 11 continua no 11, continua no 11, a carta 11 não se mexe, tá? Ela fica sempre fixa, tá? E percebam também o seguinte, quanto mais longe eu estiver da carta fixa, mais tempo eu demoro, né? A carta 1, por exemplo, eu tenho que fazer 3 passos.
a 4, a 5 e a 6, eu também tenho que fazer. Mas ó, 7, 8 e 9, só com 2 passos ela já converge, tá certo? Vai lá, a 10, a 11 e a 12, então, rapidão. A 11 não sai do lugar, tá certo? Então, isso está explicado. Construir uma funçãozinha, quando eu calculo f ao cubo, todo mundo vem para a posição 11. Só queria que você me explicasse de novo por que vai exatamente nessas posições. Assim. Volta lá no... Ó, a carta, você lembra que o monte que você escolheu está sempre no meio. Tá? Então, tem 7 cartas em cima, e aí então, ó, se você escolheu a carta que estava aqui na posição 1, tem 7 cartas em cima dela, ela vai para a posição 8. Tá certo? Ou se foi a 2, ou se foi a 3, essas cartas que estão em cima do baralho, elas ocupam a posição 8. Essas que estão no segundo nível aqui, ocupam a posição 9. Certo? Tudo bem? Tá? Então não importa onde você começou, todo mundo vai para o 11. Maravilha, está explicado. No seu caso foi mais fácil, por isso que eu perguntei se era o mesmo, que aquela carta, o rei de ouros, apareceu no meio, exatamente na posição 11. Aí tinha o Ás de paus aqui e o 5 de copas. Então eu falei, ou é o Ás de paus ou é o 5 de copas. Então no seu caso foi porque repetiu a carta dele, mas... Então dá para você ficar brincando com essas coisas. A hora que você está distribuindo a última vez, você presta atenção na quarta carta que você está colocando as 3 cartas. Aí você conseguir memorizar rápido, é que o cara aponta, você já fala. Aí é questão de gosto, né? De rapidez. Sempre vai ser a quarta carta. Do monte que a pessoa apontou no final, tá? Na terceira vez ela está nesse monte aqui, você tira 3 cartas e mostra a carta para ele, e a carta está na posição 11, tá certo? Tudo bem? Aí a pergunta, obviamente, natural é, se eu colocar mais cartas, funciona ou não? Porque a primeira coisa que você observa é, primeiro ele tem que ser múltiplo de 3, né? Porque eu estou distribuindo em 3 montes, então 21, obviamente, eram 7 cartas em cada monte, aí você vai, vamos para o próximo. Com 24 cartas dá certo? Não dá certo. Olha lá, ó. Com 24 cartas, olha o que acontece. No final, uma parte do meu baralho vai para a posição 12, outra parte do meu baralho vai para a posição 13. Então eu não vou, no final, saber distinguir se a carta que você escolheu está na posição 12 ou na posição 13. Tá certo? Eu já pensei assim, bom, pego o meu baralho e coloco alternadamente cartas pretas e vermelhas. Aí a pessoa diz, olha, a carta que eu escolhi é preta. Aí, mas também não funciona. Às vezes acontece de no final você ter a carta da posição 12 e a carta da posição 13, uma de cada cor. Aí nesse caso você vai conseguir adivinhar. Agora já aconteceu das duas ser da mesma cor. Tá? Então, com 24 cartas, não é garantia de que vai funcionar. Mesmo se você colocar alternadamente as cores. Tá? Quando você começa a misturar, esse negócio bagunça. Pode ser que eu tenha feito errado também, tá bom? Eu já Pode ser que eu tenha feito na hora e sempre dê certo. Eu preciso voltar e fazer de novo. Mas quando eu testei com cores alternadas, não deu certo. Tá bom? Ok? Bom, com 27 cartas funciona, olha que beleza. Com 27 cartas funciona. Vai todo mundo para a posição 14. Tá? Por indução finita, você chega à seguinte coisa. Quando é que vai funcionar? Sempre vai funcionar quando o meu baralho tiver assim 3 vezes uma quantidade ímpar de cartas, tá certo? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24 não deu certo. 3 vezes 9, 27 dá certo. Então, sempre que eu tiver 3 vezes uma quantidade ímpar de carta, esse truque vai funcionar. Tá? Olha que também deu para observar exatamente qual. Olha que também dá para você tirar uma relação, pelo menos eu percebi no 21 e no 11, com o 27 com o 14, qual é a relação entre a posição que a carta escolhida está e o número de cartas que você está. É a próxima pergunta. Qual que é a posição fixa? Né? Aquela que não muda. E não é difícil perceber, né? Ó, com 21 cartas, né? Eu só fiz. É que essa coisa assim, quando eu fiz essa palestra, a ideia era mostrar ela para criancinhas, assim, então não dá para você tirar uma relação. Então você pensa assim, aqui está errado, né? Aqui tinha que ser. A posição fixa é a 11, aqui é 21, né? Como é que eu escrevo 21? É 2 vezes 10 mais 1. Então você pega esse quociente aqui e soma 1, tá? No 27, 2 vezes 13 mais 1. Qual que é a posição fixa? Pega o quociente e soma 1. Ou, é fácil você perceber que é exatamente a carta que está no meio do baralho. Certo? O 11 está exato. Você tem 10 antes, 10 depois, o 11 está no meio. No 27 você tem 13 antes, 13 depois, a 14ª carta é o meio do baralho. Tá? Então,
De um modo geral, se você tiver N é 3 vezes 2K mais 1, você consegue fazer, olha, a posição fixa é isso aqui, né? Mas o importante é isso, ó, é exatamente o meio do baralho, tá? Se tivesse uma relação com o teorema de Pascal, tem números pares e tem números infelizificados, não significa que ele tem números pares no lugar. Não sei, não cheguei a ver essa... A ideia era só, como eu falei, foi preparado para a molecadinha, então era só ele enxergar isso aqui, ó, é pegar esse número que aparece aqui e somar um. Né? Então, esse aqui é o cara, quando o N é isso aqui, eu escrevi esse cara como sendo 2 vezes alguma coisa, então a posição fixa seria o 3K mais 2, certo? Onde esse K é o ímpar que você coloca aqui. Tá? Então, essa é a... Então, primeira pergunta é, posso colocar mais cartas? Posso, desde que a quantidade em cada monte seja ímpar. Né? Qual é a posição fixa? Também tiramos uma relação, é exatamente aquela carta que está no meio do baralho. Tá? E aí a pergunta é, bom, eu disse para vocês assim, o que eu faço com o monte escolhido? Eu coloco no meio. E se eu tivesse, ao invés de colocar no meio, se eu tivesse colocado embaixo? Ou se ao invés de eu colocar embaixo, eu colocar em cima? O que vai acontecer? Só muda a posição para onde a minha carta vai. Então, se ao invés de eu colocar no meio, eu colocar na última parte do meu baralho, todas as cartas vão convergir para a posição 21, ou seja, para a última carta. Então, a hora que a pessoa apontar o monte, é só você ir na última carta e falar, é essa carta que você escolheu. Tá? Se você, ao invés do último coisa, você colocar na primeira, obviamente ela vai vir para cima, e aí a hora que a pessoa disser, está nesse monte, aquela carta que ela colocou o dedo é a carta escolhida. Tá certo? Então, se você coloca no meio, vai para a posição 11, se você coloca em cima, vai para a posição 1, se você coloca embaixo, vai para a última posição, 21. Tá certo? Que se vocês prestarem atenção, de novo também, ó, são sempre os pontos fixos. Ó, o 21 é fixo aqui. O 1 é fixo aqui, certo? Então, sempre para aqueles caras que não saem do lugar, tá? Detalhe importante que, de novo, essa é uma coisa que eu até agora não consegui explicar, não tive tempo de sentar. Vocês perceberam o seguinte, que quando eu distribuí as cartas com o dorso para cima, assim, né? A parte, tá? Se você estiver colocando o baralho no monte do meio, não importa, você pode distribuir assim ou você pode distribuir assim, que ela vai sempre para a posição 11. O que eu percebi é, se eu distribuir desse jeito, com a parte do desenho para cima, essas outras duas posições não funcionaram. Certo? Eu não sei porquê, mas não dava certo sempre. Então, para essa coisa de ir para cima ou ir para baixo funcionar, na hora de distribuir, distribua sempre assim. Tá? De novo, pode ser que eu tenha feito coisa errada. Mas quando eu fiz isso não funcionou. Tinha hora que ia, tinha hora que não ia, virou uma bagunça. Eu não tive tempo de sentar e pensar se realmente funciona ou não. E se não funciona, por que não funciona, tá? Agora, se você for colocar, ou se você for fazer a brincadeira, você colocar sempre no meio, você pode até distribuir assim, ó, pouco importa. Ela sempre vai convergir para a carta 11, tá? Então fica esse detalhe aí que eu não sei por que é que, né, preciso sentar e fazer de novo o truque, distribuindo com a parte do desenho para cima, para ver se ela vai para baixo mesmo ou se ela vai para cima. Mas no dia que eu fiz não funcionou. Tá bom? E aí a pergunta mais interessante é, quanto tempo demora para eu ir para a posição fixa? Né? Quantos movimentos? Né? Então, ó, eu fiz um 33 cartas, né? 3 vezes 11. Ó, eu precisei de 1, 2, 3, 4 movimentos, certo? Então, vamos aqui, ó. Com 15, eu já tinha feito, bom, com 15 cartas, com 21 cartas ou com 27 cartas, 3 movimentos foram suficientes. Tá? Vou colocar lá. Ok. Com 33 cartas até o 3 vezes 27, que dá 81 cartas, eu precisei de 4 movimentos. Tá? Só que você faz 3 vezes 29, que são 87 cartas, eu preciso de 5 movimentos. Então a pergunta é, quanto tempo, quantos movimentos, quantas vezes eu vou precisar distribuir o baralho na mesa para saber que a minha carta está na posição fixa? Certo?
primeira vez que eu me deparei com esse problema, eu comecei assim, né? Aquelas demonstração por indução finita. O 5, o 7 e o 9 tem só um dígito, então 3 movimentos. Aí eu tinha feito com 11 e com 30 e com o próximo, que eu não me lembro qual que é, tinha dado 4 movimentos. Eu falei assim, maravilha, fechou. A regra é um dígito, 3 movimentos. 2 dígitos, 4 movimentos. Aí se fosse 3 vezes 111, aí passa a ter 5 movimentos, né? Aí já me quebrou as pernas. 3 vezes 29 já tenho 5 movimentos. Né? Por quê? Né? Quem é que me diz isso? Certo? Então, ó, de novo, só para... E aí o que eu fiz? Bom, como é que eu vou fazer agora para... A gente às vezes fala muito para vocês, olha, não procurem regras para resolver as coisas, mas a gente às vezes acaba procurando regras ou padrões a serem seguidos para tentar descobrir, né? Eu acho que é assim, uma vez que você acha, aí você sai tentando provar, né? Então só uma curiosidade, ó, se vocês virem lá com 15 cartas, de novo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar, usando a linguagem dos sistemas dinâmicos, qual é a órbita do ponto 1, que é o ponto que está mais longe da minha carta central. Quanto tempo ele demora para convergir, tá? Então, ó, com 15 cartas ele vai para a posição 6, 7, depois ele converge, né? Com 3 sempre, né? Com 33 cartas, 1, 12, 15, 16, né? Com 87 cartas, 1, 30, 30, né? O que é interessante aqui, ó? Múltiplo de 3, não múltiplo de 3, convergiu. Múltiplo de 3, múltiplo de 3, não múltiplo de 3, convergiu. Múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3, não múltiplo de 3, converge. Então, ó, perceba que esses números onde muda, o 1 segue uma coisa assim, né? Múltiplo, 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 múltiplo. Aí aparece um não múltiplo, já converge. Tá? Convergência garantida. Então a pergunta continua. Então eu quero saber qual é a relação entre a quantidade de cartas e a quantidade de movimentos que eu vou ter que fazer, ou de jogadas que eu vou ter que fazer para minha carta convergir. E mais ainda, a gente sabe que é a carta, qual é a carta fixa, que é a carta do meio, né? Tá? Como é que a gente vai fazer de um modo geral, tá bom? Isso aqui é só uma brincadeira, aí eu vou precisar fazer conta agora, porque isso não tem nos slides que não deu tempo de eu fazer. Que é assim. Ups. Então vamos lá, quero saber... Quantos movimentos eu preciso... Então o que eu quero saber o que acontece com a carta de número 1, né? Para onde ela vai, que eu chamo de órbita, tá? Agora, para fazer isso, aquela função que eu falei, a função é isso, eu preciso saber a cara dela, eu preciso dar uma lei para ela, tá? Porque agora eu preciso usar ela para trabalhar, tá? E aí vocês podem fazer uma continha, não é difícil. Faça o seguinte, ó, se o seu x for desse jeito, 3Q mais R, vamos imaginar que a minha quantidade de cartas é assim, 3 vezes M, tá? 3 montes, né? Cada monte tem M cartas. O que a função faz? A f de x faz assim, ó. A f de x ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o M mais Q, se o resto for 0, e ela faz assim, M mais Q, se somar 1, se o resto for diferente de 0. Tá? Você pode perceber assim, ó, aquela com 21 cartas, pensa assim, ó, a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Todas elas vão para a posição 8. Se eu divido 1 por 3, 1 é 3 vezes 0 mais o resto, 1. O 2 é 3 vezes 0 mais 2. Agora o 3 é 3 vezes 1. Aqui já aparece uma coisa. Tá? Então, aqui a posição 6, a posição 9, todas essas aqui vai encaixar aqui. É só pegar a quantidade de cartas e somar o quociente que aparece ali, bonitinho. Agora essa daqui tem uma defasagem, tá certo?
Que aqui, ó, nesse caso aqui, o Q é 0 e essa precisa ir para a posição 8. Então é por isso que aparece esse coisinho 1 aqui. Tá? Então essa é a cara da função. N mais Q se o resto for 0, na hora que eu escrevo o x desse jeito, ou N mais Q mais 1 se o resto é diferente de 0. Tá bom? Tudo bem? Ok. E aí? Então a pergunta permanece, né? Quero saber então qual é a relação existente entre a quantidade de cartas e a quantidade de movimentos. Tá? E aí eu vou fazer uma afirmação aqui. E essa afirmação. Vamos imaginar que eu vou fazer por um caso específico. Ó. Se a minha quantidade de cartas foi assim, 3 vezes 3n mais 2, então eu sei que isso daqui eu vou precisar de n mais 2 movimentos. Na verdade vai assim, ó. O C qualquer quantidade de cartas entre esse número e esse número, quem vai mandar é esse n aqui. Você tem n mais 2 movimentos. Então esses caras aqui, ó, 3 vezes 3n mais 2, é exatamente os caras onde dá um salto na quantidade de movimento, depois eles permanecem constante até acontecer de novo. Tá? Se você pegar aqui, ó, n igual a 1, é o 5. Com 15 cartas, se vocês lembrarem lá, foram 3 movimentos. N igual a 2 é o 11, né? Que é o com 33, que eu passei para 4 movimentos. N igual a 3 é o 29, que passa para 5 movimentos. Tá? Então você tem assim, ó, se a quantidade de cartas estiver entre esse número e este número, estritamente menor e maior ou igual a isso, a quantidade de movimentos é N mais 2. Certo? Então, por exemplo, só vai para 6 movimentos quando tiver... Quando N for 4. 3 a quarta, 81, 83. 249 cartas. A coisa cresce, né? E aí, bom, obviamente que a hora que você passa de 52 cartas, você já foge do baralho, né? Aí você teria que fazer, eu quero fazer com 87 cartas, faz 87 cartõezinhos, numerado de 1 a 87, aí a pessoa escolhe um lá, né? Aí já foge, o baralho vai até 52 só, né? Por isso que você faz. E aí também, obviamente, né? Eu faço com 21, que são 3 movimentos, no máximo com 33 ali, que dá 4 movimentos, senão também, né? Vai lá. 15 movimentos, o cara já não aguenta mais, tá lá. Mas é assim, é um matemático curioso, tá certo? Porque funciona, como é que funciona, o que eu posso fazer com isso. Tá? Tudo bem? E aí, na verdade, então, estou fazendo uma afirmação, eu não vou provar todas as coisas, mas eu vou fazer para esses casos aqui, né? Para esses caras específicos aqui. Tá? Que no meio não muda, eu não sentei para fazer a conta, mas eu acho que dá para fazer facinho, mas eu não sentei para fazer a conta não. Então eu vou imaginar assim, ó. E aí, aqui vai ser uma coisa, né? Como eu estou mexendo com uma coisa interessante que aparece também, é assim. Para eu fazer essas continhas aqui, se você considerar esses números aqui em base 10, fica muito chato de você fazer conta. Tá? Você pensa assim, qual que é a carta que é fixa aqui? Eu vou chamar de posição P, que é fixa. Posição P, que é fixa, é a carta do meio do baralho. Qual que é a carta do meio do baralho? Você tem que dividir isso aqui por 2, mas isso aqui é um número ímpar. Então, seria assim, né? Usando a linguagem matemática, seria assim. A parte inteira do 3 vezes o 3n mais 2, né? Dividido por 2 mais 1. Essa é a minha posição fixa. Certo? Mas não é um número prático para você trabalhar, porque você não parte inteira, aquele negócio ali. Então, trabalhar com base 10 não é legal.
como eu tenho 3 montes, eu vou trabalhar com base 3. Tá? Aí eu fico fazendo as contas muito mais fácil, tá bom? Então a coisa vai ser assim, ó, fazer uma continha rapidinho. Então, imagina que a minha quantidade, eu tenho 3 montes de 3 elevado a n mais 2 caras, tá? Qual é a posição fixa? A posição fixa é o seguinte, ó. Vamos de novo buscar padrões, tá? Com 33 cartas, a gente viu que a posição fixa era 14, né? É isso? Não, é 17. 17, isso. 17. É, metade, né? 33, isso. Tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu quero, na verdade, escrever o 17. Como é que eu escrevo o 17 na base 3? Vocês sabem mudar de base ou não? Mudar de base assim, quando você escreve assim, o que é 395? Isso daqui é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Assim, qualquer número natural, quando eu escrevo ele numa base 10, se eu penso num número natural qualquer, eu posso escrever assim, a n vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, vou fazendo isso, mais a 2, 10 quadrado, mais a 1 vezes 10, mais a 0 vezes 10 elevado a 0. E aí, para não escrever esse trambolho todo, a gente simplifica e escreve só os dígitos, né? E esses dígitos variam de 0 até 9, tá certo? E nem aqui, 3 vezes 95, ao invés de escrever esse trambolho todo, eu simplifico assim. Isso não vale só para a base 10. Se eu pegar B um número qualquer número natural, eu posso escrever assim. Troco 10 por B. E aí você escreve assim, só para dizer qual é a base que você está trabalhando. E como é que você faz isso? O 17 vai dar 1, 2, 2. É só você pegar e começar esse cara a dividir por 3 e vai pegando os restos, tá? Então, por exemplo, eu pego 17, vou dividir por 3. Quanto que dá 17? Que dá 5, né? Sobra resto 2. Pega esse cara e divide por 3. Que é a mesma coisa que você faz quando você divide por 10, tá certo? Você pega 395. Divide por 10, vai dar 39, vai sobrar 5. Então você vai pegando sempre os restos e vai dividindo o quociente, vai dividindo, tá? Então aqui dá 5 dividido por 3 dá 1, resto 2, se eu dividir por 3 dá 0, 1. Tá? Então, ó, o meu 17 eu escrevo assim, 1, 2, 2, então fica assim, vou começar aqui, né? 2 vezes 3 elevado a 0, mais 2 vezes 3 elevado a 1, mais 3 ao quadrado. 1, 2, na base 3, né? Base 3, tá. Na base 3. Depois, com 81 cartas, foi o 44, né? Certo? Então, vou fazer o 44 agora. Vou dividir por 3. Quanto é que dá isso? 12, né? Não. Não, é... 14. 14. Vai sobrar Resto 2. Divide por 3. Dá 4. 2. Divide por 3. Dá 1. Resto 1. Divide por 3. Dá 0. Resto 1. Então, ó, o 44, eu escrevo assim, 1, 1, 2, 2, na base 3. Tá? Então, ó, sempre termina, de novo, você buscando padrões, né? Sempre está terminando em 2, 2, e aqui é sempre tudo 1. Se você passar para o próximo, o próximo cara que eu não lembro qual que é, vai dar 1, 1, 1, 2, 2. Tá? Então, por indução, se eu tenho cartas assim, com essa quantidade de cartas, eu digo para vocês que a posição fixa, você escreve assim, 3 elevado a n, mais 3 elevado a n menos 1, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 2. Tá? Certo? Por que que isso funciona? Aí vou mostrar que esse cara... Bom, primeiro eu preciso mostrar que esse daqui, então eu vou mostrar assim, que esse sujeito aqui é exatamente o meio do baralho, certo? E que, bom, depois que ele é fixo é só você
aplicar a função, né? Ó, por que f de p, quero mostrar isso aqui, por que f de p dá p? P é fixo, tá? Lembrando como é que para eu saber f de p, eu preciso dividir o p por 3 e saber se o resto da... Né? A função era assim, né? F de x, se o x for escrito assim, 3q mais 1, o f de x é m mais q, se o resto der 0, m mais q mais 1, se o resto é diferente de 0. Não, nesse caso vai ser, o resto vai ser 2. O resto dá 2, tá? E mais aqui, isso aqui eu consigo escrever assim, né? Eu preciso saber quem que é o que, né? Então isso é escrito assim, 3 vezes o 3 é n menos 1, mais 3, mais 2, tá certo? Mais 2. Então esse aqui é o meu Q. Então o P é escrito 3Q mais 2. Então o que é F de P? O F de P é a quantidade de cartas, que é isso aqui, né? Ó, é o meu M, né? Lembra que se o C fosse 3 vezes L, né? A quantidade de cartas é. Então, como o meu resto deu diferente de 0, qual que é a quantidade de cartas? É esse cara aqui, mais o Q, mais 1. Certo? Tudo bem? Então, o que vai dar isso aqui, ó? 3 elevado a n, mais 3 elevado a n menos 1, mais. Aqui eu vou colocar assim um 3 ao quadrado. Quanto sobrou aqui? 5, 8. 8. Como é que eu escrevo 8? 2 2 vezes 3, mais 2. Que é exatamente o tá? Então o P é um cara fixo. Agora, por que ele é um monte do baralho? Como é que eu mostro que ele é exatamente a metade do baralho? Ah, tem que dividir isso daí por 2. Então vamos mostrar assim que o P, vamos colocar assim, é metade do baralho, né? A carta do meio, né? Então como é que eu faço para descobrir a metade? Descobrir a metade eu tenho que fazer assim, ó. Pegar essa quantidade de cartas. Então coloquei um monte em cima. Depois, o que eu faço com aquele que está no meio? Eu tenho que tirar 1, dividir por 2, tá certo? E depois somar mais 1, né? Tem que fazer assim, ó. Por exemplo, o 21, né? O 21, 21? Que é 3 vezes 7. Ah, não, é que esse aqui não funciona bem com esse daqui. Mas a quantidade de cartas é assim. Primeiro monte, aí eu tenho que pegar. O segundo monte tem essa quantidade de elementos, mas aí o que eu faço? Tiro 1, né? Então isso aqui eu faço assim. Divido por 2. E aí, eu somo 1. Esse é o meio do meu baralho, tá certo? Um monte inteiro, tiro 1, divido por 2 e somo 1. Essa é a metade, tá? Tudo bem? Agora, por que esse cara dá exatamente isso aqui? Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos fazer essa conta. Isso aqui dá assim, ó. 2 vezes o 3n, mais 4, mais 3n, mais 1, mais 2, isso aqui tudo dividido por 2. Certo? Ok. É isso? Tá. Aqui então fica assim, ó. 2 vezes o 3n, mais o 3n, mais aqui fica 5, 7, né? Tá? Dividir por, pode esquecer de dividir por 2. Agora, tem uma propriedade que é a seguinte. Tem uma propriedade que é assim, pensa no número na base 10. Tá? Como é que você escreve uma potência de 10? Por exemplo, 10 ao cubo, que é 1000. Eu posso trocar esse 10, que é potência 3, eu posso fazer assim, posso colocar as bases menores aqui, as potências menores. E aí eu troco isso aqui. Quando eu pego a base 10, os meus dígitos variam de 0 até 9, tá certo? Então eu vou pegar o maior possível e coloco aqui. E aí eu somo 1. Tá certo? Potência de 10 vale isso. Só que isso não vale para a potência de 10, isso vale para qualquer potência. Se eu escrever assim,
b elevado a n, eu posso colocar assim, bn menos 1. Posso fazer essa mesma brincadeira, só que aqui ao invés do 9, eu coloco o maior dígito possível. Quando eu estou na base 10, o maior dígito possível é b menos 1. Tá? Então, eu posso fazer assim, ó. Isso tudo coisas que são, dá para você provar sem problema nenhum. Então, o 3 elevado a n, eu posso trocar isso aqui assim, ó. 3n menos 1, 3n menos 2, 3 ao quadrado, coloca 3, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, então bota tudo 2 aqui. E soma 1. Tá? Por que eu vou fazer isso? Vou trocar esse cidadão aqui, ó, por isso aqui. Tá? Então aquela continha lá fica assim, 2 vezes 3 elevado a n. Aí aquele 3 elevado a n eu vou trocar por isso aqui. E aí tem aquele cara, ó, então mais 1 mais 7 é mais 8. Certo? Isso tudo aqui dividido por 2. Só que esse 8 aqui, de novo, a gente pode escrever assim, né? 2 vezes 3 mais 2. Certo? Então quando eu divido tudo esses dois aqui, ó, vai tudo embora. Sobra quem? 3 elevado a n, mais 3n menos 1, mais. Tem um 3 quadrado aqui. Agora aqui sobrou um 3. E depois, se você fizer a conta aqui, sobra, quer dizer, aqui 3, 6... Peraí. Aqui ficou 3, né? 3. Aqui deu 1. Aqui deu 3. Aqui deu 1. Dá 8. Certo? Você troca de novo por... É exatamente... Então, qual que é o meio do meu baralho? É exatamente esse cara que eu chamei de P. Tá? Tudo bem? Então a metade do baralho é esse cara aqui que eu escrevi assim, né? 3 elevado a n, 3n menos 1 mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 2. Tá? E aí, só mais uma fontinha que eu não vou entediá-los, mas é só você começar a fazer. Se você está então com essa quantidade de cartas, né? 3 elevado a n mais 2. Então eu vou estudar o que acontece com o 1. Né? O que acontece com o 1? O 1 vai para qual posição? Eu vou colocar essa quantidade de cara aqui, né? Mais 1, tá certo? Ele vai para essa coisa aqui, ó. 3 elevado a n mais 2 mais 1, que é 3 elevado a n mais 3. Certo? Aí esse cara aqui, então, esse cara vai ser mandado para quem? Né? Como é que eu sei? Eu tenho que escrever isso aqui é como? É 3 elevado a 3n menos 1 mais 1, né? Mais 0. Então o resto é 0. Ele vai para quem? 3n mais 2, que é o C, mais o Q, que vai assim. Você começa a fazer de novo, você vai ver que depois de n mais 2 posições, vai exatamente aparecer esse sujeito aqui. E aquela coisa que eu falei, ó, o 1 vai para o múltiplo de 3, que vai para o múltiplo de 3, que vai para o múltiplo de 3, que vai para o múltiplo de 3. Na penúltima vez ele vai para um cara que dá resto 2, e aí converge. Tá? Então só fazer umas continhas a mais aqui. Você vê que o 1, depois de n mais 2 posições, n mais 1 jogadas, vamos colocar assim, ele vai estar nesse cara aqui. 3 quadrado, mais 2 vezes 3, mais 2. Aqui começa a aparecer que é 3n, 3n menos 1, depois 3n menos 2. Tá bom? Então está explicado, né? Então, estou fazendo a brincadeira, né? Aí tem estou fazendo a brincadeira para isso aqui, né?
fica faltando você provar que se o cara estiver aqui no meio, né? Continua sempre com a mesma, né? Qualquer cara com essa, entre esses, né? Como aconteceu no 21, por exemplo, né? Que também tem o mesmo número de movimentos, você pode descobrir quem que é o cara que é fixo, tá certo? Eu estou fazendo só para os extremos onde eu sei que muda, né? Você fazer mais umas continhas do vale. Ali no meio, essa coisa não vai mudar, tá bom? Então você vê, ó, começa com uma brincadeira bobinha, um truquezinho bobinho de 21 cartas, olha onde nós vamos parar, né? Só fazendo perguntas, certo? Né? E aí fica a questão, se eu mudar a quantidade de montes, passar para 4 montes, por exemplo, e aí quando você passa para 4 montes, onde é que você vai colocar o monte escolhido? Na primeira posição, na segunda, na terceira ou na quarta posição? Se eu mudo para 5 montes, tá certo? Você não tem a menor ideia. Eu imagino que, se você tiver uma quantidade ímpar de montes, como você faz com 3, né? E você colocar sempre no meio, eu imagino que vai convergir para, né? 5 montes com a quantidade ímpar de cartas, você tem a carta do meio, eu imagino que vai convergir para ela. Mas não tenho a menor ideia, tá? Não sentei para fazer essas continhas não, tá bom? Nós temos ainda 10 minutos? Temos. Agora com a quantidade par de montes eu não faço ideia mesmo. Bora testar, uai. Bora testar, vamos ver se com 5 montes dá certo. Com 5 montes está certo. 5, com 15 cartas está bom. Não, 3 é muito pouco, né? 25? Será que eu ia perguntar? Diga, pode perguntar. Você Será tem que alguma? se dava certo de fazer com menos cartas? Com menos cartas dá também. Com 3 montes você fala? Sim. Você pode fazer. É que, por exemplo, com 15 cartas, menos de 15 cartas daria 9 cartas. É muito pouco. Num instantinho você... Então, digamos assim, o 21 é uma coisa bem legal, que você faz com poucos movimentos e aí você faz isso. O ano passado a gente fez umas apresentações nas escolas aí, né? O pessoal do PIBID tinha lá. E aí eu fui lá fazer, eu fazia essa mágica e fazia a mágica do calendário. A molecada fica louca, né? Eles ficam olhando, você decorou a carta, aí não sei. A molecada fica doida, eles ficam te olhando, por quê? Por quê? Eu falo, não posso revelar o meu truque, tá certo? Diga. Quanto tempo você ficou no experimento, assim, testando? Isso aqui foi assim, eu já sabia que ia... Eu tinha feito isso, quando começou a Hora da Matemática, em 1996, eu já fiz uma palestra explicando isso, mas eu expliquei usando congruência, umas coisas lá, então assim, era muito complicado. Aí eu falei, não, como eu vou fazer isso para crianças, eu quero fazer de uma maneira mais fácil. Então, composição de função, consegui explicar, tá? Então eu já tinha feito isso antes, agora essa coisa de que hora que muda, eu não tinha feito não. E aí eu fiz essa palestra, acho que é a 4ª vez que eu estou fazendo essa palestra esse ano. Da primeira vez eu tinha feito umas contas erradas, eu falei, não, muda no 64, 3 vezes 63, uma coisa assim. Aí o Bruno, que é aluno meu do primeiro ano, ele viu a palestra, aí um dia ele chegou na minha sala, professor, eu acho que é assim, ele que me deu a dica. Ele falou, eu estava pensando, lá ele viu a minha palestra, eu estava pensando, eu acho que tem que ser múltiplo de 3, uma potência de 3 e mais alguma coisa. Aí quando ele falou isso, aí eu sentei para... eu acho que é assim mesmo que funciona. Bom, você tem que sentar e fazer conta, tá? Mas essas continhas aqui eu fiz semana passada. Eu ia falar, vocês viram o slide, eu falei o encontro do OBNEP que teve no sábado passado, aí eu precisei sentar e fazer as contas para mostrar para eles. Tá? Mas eu tinha só desconfianças, assim, nunca tinha parado, sentado. Essa coisa com mais montes, por exemplo, eu não tenho ideia do que vai acontecer, certo? Mas eu imagino que vai funcionar também. Mas tem que fazer no testes. Tá bom? Aqui não tem nada demais, é uma função, é composição de função. Você compõe a função várias vezes. O pessoal do sistema dinâmico calcula a órbita de qualquer ponto, tem uma órbita que é atratora de todo mundo, tá certo? Ponto fixo, aí você pode delirar e falar com linguagem mais rebuscada. Ok? Tudo bem? E eu gosto muito dessa parte, eu tenho vários livros são esses truques, eu tenho um que chama Matemagia, né? São todos, no princípio, truques, mas que você consegue explicar para a pessoa por que é que funciona, né?
tem nenhum truque de habilidade, não estou enganando ninguém. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Mostro por que é que funciona, tá bom? Então não tem nenhuma... Às vezes dá errado, você, né? O dia que eu fui fazer lá na UBMEP eu contei errado. Era para contar 3 cartas e mostrar a quarta, eu tirei 4 cartas e mostrei aqui. Tá errado. Molecada delira, né? Aí ele errou. Aí eu falei, não vou fazer de novo. Então quando dá errado é porque o mágico é ruim mesmo, certo? Mas... Ou porque sacanearam também, né? Ou porque... já aconteceu, eu tava, como eu falei, eu fui nas escolas, aí você tá falando aí no meio do caminho, o moleque, esqueci a carta. Aí, né, você esqueceu a carta aí O cara só sacaneou pra você não adivinhar. não, nas escolas eu ficava lá, a molecada escolhia um e falava, não foi esse. Eu falava, mas você tá querendo me sacanear, aí também não adianta. A ideia é, os dois estão colaborando para que funcione, tá? Se reclama. Ok? E tem um monte, tem coisas muito legais que envolvem paridade, essas coisas de sistema posicional, regras de divisão, tem muita coisa legal. Eu preciso sentar um dia e organizar essas coisas. Tem umas que não dá para você falar, que não é interessante, assim, pra você fazer é brincadeira, mas para trabalhar, para chamar a atenção é legal. Tá bom? Então vocês podem chegar em casa agora e ganhar uma grana do pai, onde pai paga o cinema no final de semana. Só não deixa ele ver. Mas eu vou sentar um dia e colocar com mais cartas. O que me interessa, que eu quero ver, é com uma quantidade par de mãos. O que acontece? Se acontece alguma coisa. Não sei se acontece. Mas se tiver 5 minutos agora, faça dos 4 pontos. Dos 4 mãos, qual que é? Essa eu não conheço. Essa que eu fazia com 21, muitos os moleques, esse eu conheço, meu pai já fez. Aí eu pergunto, mas você sabe por que funciona? Não sei. Sabe que vai para a carta número 11, mas... tem Como é que é? É a mesa ali. E você consegue explicar por que funciona mesmo ou não? Não, essa aqui é mágica de família. A mágica de... meu avô que me ensinou meu irmão me ensinou, e meu irmão estudou bastante mágica, e aí isso passou tá, mas não é enganação, não. Não, mas... Vai ser o que será que vai ser? Não, baralho sabe normal, baralho normal. Certo, quem que vai participar? Pedro é o cara. Escolhe uma carta, não fala qual. Mas tá bom, acho que não é. Deixa. Já escolhi. Escolheu? Me fala qual nome falar.
nós temos. E meu irmão ele estudou bastante mais, eu vou tentar fazer um pouquinho mais do que bastante mais. Essa família, essa coisa. Ah, mas tem umas outras legais também, ó. Conhece essa? Quer fazer outra, Pedro? Eu Não, quero. aqui, É, eu faço. Quer? Então, ó, eu vou tirar cartas e aí a hora que eu falar pra você falar para, eu paro, tá? Para. Carta que é essa? Quer baralhar? Pode baralhar. Uma carta que eu gosto muito. É? Vamos separar aqui. A máquina fotográfica.